Olá, ouvintes do Dicotomia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como vocês devem ter notado, eu sou uma das novas vozes do Dicotomia Podcast, recém-chegada a esse time, a esse projeto que sempre teve a minha admiração. Bem, eu me chamo Maria Milena, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Sergipe e vim conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante, um tema que muito me agrada particularmente estudar, que é a política externa brasileira. Então, nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho especificamente sobre a chamada equidistância pragmática, que é um termo aplicado à política externa brasileira do primeiro governo do Getúlio Vargas, em um período que compreende ali entre os anos de 1935 e 1942. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Pois bem, então, antes da gente conversar a respeito do que seria a chamada equidistância pragmática, é importante entender o contexto internacional e o contexto doméstico brasileiro na época. Na esfera internacional, o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é marcado por uma crise generalizada da ordem liberal. Economicamente, o mundo assistia à crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, além da crescente disputa por áreas de influências pelo mundo e do confronto entre dois importantes atores, que é a Alemanha e os Estados Unidos. Aqui, ao fazer uma análise dessas circunstâncias, o historiador Gerson Moura, que é o responsável por cunhar o termo da equidistância pragmática, afirma que na década de 30, essas duas potências, Estados Unidos e Alemanha, elas se tornaram os polos de dois sistemas políticos, de duas ideologias e de duas práticas comerciais antagônicas, ou seja, de um lado tinha-se a Alemanha, com o nacionalismo e o protecionismo, e de outros Estados Unidos com a liberal-democracia e o internacionalismo livre-cambista. Então, nesse contexto aqui, a América Latina se tornou não somente o palco de uma guerra comercial, mas também de uma disputa política e ideológica. Então, dessa forma, lá na década de 30, a Alemanha ela começou a projetar-se na América Latina, disputando os mercados consumidores com os Estados Unidos e também procurando abastecer-se em bens primários. Essa disputa entre essas duas potências, ela contribuiu para ampliar as possibilidades de atuação da política externa do Brasil naquela época, porque como as relações com o país passaram a ser disputadas por esses dois atores, o poder de barganha do governo brasileiro aumentou consideravelmente. Já no contexto doméstico, por sua vez, vivia-se o pós-Revolução de 30, que trouxe Vargas ao poder. Assim como a Batalha de Itararé, a Revolução de 30 não é exatamente uma revolução. É um golpe. Mas um golpe que traz muitas das aspirações da população brasileira. Voto secreto, voto feminino e leis que garantem aos trabalhadores direitos nunca antes conquistados, como férias e jornadas de trabalho de 8 horas. Tudo isso dá a Vargas uma popularidade nunca antes vista em nossa história. E naquele momento há uma mudança no foco centralizado nos interesses agrários para o industrial, ou seja, aqui agora passa-se a adotar a política do nacional desenvolvimentismo, E essa política do nacional desenvolvimentismo, ela visava industrializar o país para alcançar o desenvolvimento. O Luiz Werneck Viana, um sociólogo brasileiro, ele afirma que formou-se mesmo um consenso na época acerca da necessidade da industrialização nacional, da modernização do Brasil, do fortalecimento e da expansão do seu mercado interno, e que essas características elas estavam de acordo com os objetivos da política externa do país. Ou seja, a política externa adotada por Vargas nesse contexto, ela foi utilizada como um instrumento de alcance do projeto de desenvolvimento brasileiro. Bem, eu falei no começo do episódio que o cenário internacional de disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos favoreceu a atuação do Brasil na busca por seus interesses, A Alemanha vinha precisando recuperar o seu mercado interno, passando pela necessidade de assegurar fontes externas de matéria-prima e alimento, e também de exportar os seus produtos acabados. Já o Brasil sofria com os impactos da crise de 29, que reduziu muito os preços e as exportações do café.
Então, a Alemanha aqui se mostrou mesmo como uma opção bastante atrativa no momento, né, nesse momento de crise da economia do Brasil, e é desse contexto que resulta o comércio compensado entre o Brasil e a Alemanha, né? Mas o que seria esse tal de comércio compensado? Vejam, o Brasil e a Alemanha tinham problemas com a falta de uma moeda forte, de divisas. E aí, então, que o governo alemão propõe o comércio por compensação, que consistia basicamente em trocar produtos por produtos, sem uso de divisas, ou seja, a Alemanha faria compras de produtos brasileiros, mas o Brasil também compraria da Alemanha produtos que necessitasse. Então a Alemanha queria algodão do Brasil, queria café, né? E o Brasil, por sua vez, comprava máquinas, comprava equipamentos da produção alemã. De forma resumida, seria isso. E, gente, é lógico que esse mecanismo, né, disparou muito o comércio entre Brasil e Alemanha, e claro que isso não passou despercebido pelos Estados Unidos, né, que muitos se incomodaram com essa relação. Mas mesmo com essa aproximação com a Alemanha, os Estados Unidos continuavam a ser um importante parceiro comercial do Brasil, e o comércio brasileiro com esse país nunca parou, nunca cessou. Aqui é importante ressaltar que o Brasil era uma peça fundamental para a projeção de poder dos norte-americanos, né, no continente latino-americano, por causa dos seus recursos, por causa da sua posição geográfica. E isso deu ao Brasil algumas oportunidades que foram aproveitadas. Pois então, né, afinal de contas, eu falei, vamos lá, precisamos chegar ao que seria essa tal de equidistância pragmática que o governo brasileiro adotou. Lembram que eu falei lá no comecinho que o Vargas tinha como objetivo principal implantar uma política desenvolvimentista no Brasil, industrializando o país? Então, esse desenvolvimento ele se daria através da implantação de uma indústria siderúrgica aqui, né, que impulsionaria a industrialização em larga escala. Esse processo ele seria construído, né, através do apoio financeiro adquirido pelo Brasil por meio das barganhas que o contexto internacional de disputa entre Estados Unidos e Alemanha permitia. Ou seja, Vargas procurava aqui construir a Companhia Siderúrgica Nacional através de investimento desses dois atores em troca do seu alinhamento. Sobre essa questão, o Gerson Moura, em sua obra Autonomia na Dependência, que é o texto base da nossa discussão, ele faz mais uma análise descritiva do processo de equidistância pragmática, ou seja, né, ele analisa assim, todo esse processo de negociações entre Brasil, Alemanha e Estados Unidos, do que propriamente explicativa a respeito do conceito. Para isso, eu trouxe os estudos de mestrado da Aurélia Nicolau Neves. Ela parte dessa interpretação do Gerson Moura, né, de toda a sua descrição do processo, e traz para a gente uma proposta de como poderia ser definida a equidistância pragmática. Então, segundo a autora, abre aspas, a equidistância pragmática foi uma política externa desenvolvimentista implementada pelo Brasil durante o primeiro governo de Getúlio Vargas entre 1935 e 1942, como a melhor estratégia racional disponível, tendo em vista o projeto político doméstico que visava o desenvolvimento nacional. Ela consistia em barganhar entre as potências envolvidas na guerra, Estados Unidos e Alemanha, as concessões mais vantajosas para o Brasil em troca de seu alinhamento. Isso era possível apenas em função do contexto extraordinário causado pela Segunda Guerra Mundial, que colocava o sistema internacional em crise e abria margens de negociação para os países periféricos diante dos centrais. Fecha aspas. Pessoal, acabamos então de entender o que seria a equidistância pragmática tão característica da PEB do Vargas naquele contexto. Percebam que aqui o cenário doméstico e o cenário externo se entrelaçam a todo momento. E essa é uma característica marcante do que foi conhecido como jogo de dois níveis, termo trazido pelo Robert Putnam. A gente pode fazer, então, uma leitura da política externa brasileira nesse período pela lente do jogo de dois níveis. E o que seria o jogo de dois níveis, né? De forma resumida, o jogo de dois níveis, ele consiste no fato de que, internamente, né, nos países, há grupos domésticos que buscam seus interesses e pressionam o governo a adotar políticas favoráveis a esses interesses. E no nível internacional, os governos nacionais procuram aumentar
as suas capacidades de satisfazer as pressões domésticas, né? Para o Putin, nenhum dos dois jogos, nenhum dos dois níveis devem ser ignorados. Quando a gente olha para o Brasil, governado por Vargas, dá para perceber claramente que ele joga no tabuleiro doméstico, procurando satisfazer os interesses de determinados grupos, sendo que esses grupos eles tinham interesses diferentes entre si. O Gerson Moura, ele traz isso em sua obra, dizendo que os produtores e os exportadores de café e cacau tinham preferência em se vincular ao mercado dos Estados Unidos. Já os produtores e exportadores de carne, de couros, de algodão, de frutas, especialmente do sul do país, eles preferiam a Alemanha. E os industriais eles procuravam matéria-prima em ambos os países, né? Enfim, há um verdadeiro trabalho de Vargas em conciliar os interesses de todo mundo. Já no tabuleiro internacional, o Vargas ele aproveita o contexto específico de disputa entre os Estados Unidos e a Alemanha para conseguir satisfazer o desejo desses grupos de interesse e realizar o seu projeto de industrialização no Brasil. Então, disso resultou, em 1935, um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, que firmava o compromisso com o livre comércio e atendia aos anseios dos produtores de café. E, em 1936, é firmado um acordo com a Alemanha, que previa o comércio compensado, aquele que eu falei, né, lá no comecinho, e atendia também os anseios, né, de outros grupos, né, domésticos, né, que preferiam se vincular ao mercado alemão. Pois bem, pessoal, de forma bem geral é isso. Essa foi a equidistância pragmática tão marcante do primeiro governo Vargas. Essa foi a dinâmica mesmo de jogar em dois tabuleiros, né, para concretizar os projetos de interesse domésticos tão importantes na época. A gente sabe que a figura de Getúlio Vargas é uma figura controversa, né, amado por uns e odiado por outros, mas dando a minha humilde opinião de estudante, eu acho particularmente muito inteligente a forma como o Vargas conduziu a política externa, né, do Brasil naquele momento, pensando mesmo a política externa como política pública, se é que podemos dizer assim, né? Porque o seu principal foco era mesmo modernizar o país, industrializar o país, e ele viu no cenário internacional as chances para conseguir isso, né? Então aqui ficou bem evidente, né, o fato de que o alinhamento seria dado, mas não a troco de nada, né? O alinhamento não seria gratuito, né? Tanto aos Estados Unidos quanto para a Alemanha, né? Essa dinâmica da equidistância pragmática, ela se encerrou quando a Alemanha ela perde o, como posso dizer assim, né, o status de potência concorrente junto aos Estados Unidos aqui no continente latino-americano, né? E então no segundo governo do Vargas ele já não consegue mais manter essa equidistância pragmática. Enfim, em outros governos já se perde isso. O governo do Dutra, por exemplo, já é o que a gente conhece como alinhamento sem recompensa, né? Enfim, isso a gente pode conversar mais um pouquinho em próximos episódios, mas é isso, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Dicotomia_Cast, também no Twitter e no LinkedIn. E claro, assinem a nossa newsletter para ficar por dentro das principais notícias do último mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, abraços, até os próximos episódios. Tchau, tchau.